Torna-te quem tu és. Esta máxima de Píndaro, adotada por Nietzsche como um de seus princípios fundamentais, ressoa através dos séculos como um chamado à autenticidade e à grandeza individual. Bem-vindos a esta jornada filosófica, onde exploraremos uma das mais profundas intuições de Friedrich Nietzsche: a relação intrínseca entre a solidão e a grandeza humana. Em um mundo que valoriza incessantemente a conexão social, as redes, o pertencimento a grupos, o pensamento coletivo e a constante validação externa, Nietzsche nos convida a reconsiderar o valor do isolamento voluntário, não como uma fuga covarde, mas como um caminho necessário para aqueles que buscam transcender as limitações impostas pelo rebanho social. Hoje, navegaremos pelas obras e pelo pensamento deste filósofo alemão do século XIX que, paradoxalmente, em sua própria solidão nas montanhas suíças, concebeu algumas das ideias mais influentes e transformadoras da filosofia moderna. Veremos como suas reflexões sobre o espírito livre, o além do homem, Übermensch, a vontade de poder, Wille zur Macht, e a transvaloração de todos os valores estão intimamente ligadas à necessidade do isolamento contemplativo. O nascimento da tragédia, a ex homo, investigaremos como a solidão permeia a obra nietzschiana, não apenas como tema, mas como método filosófico essencial. Exploraremos também como sua própria vida, marcada por doenças, rejeição acadêmica e incompreensão, tornou-se um laboratório vivo para suas teorias sobre o isolamento e a grandeza. Seja você um estudioso de Nietzsche ou alguém que busca compreender melhor a relação entre isolamento e crescimento pessoal, convido-o a examinar esta questão fundamental. Por que a solidão não é apenas uma condição ocasional, mas uma necessidade vital para aqueles que aspiram à grandeza autêntica? Nietzsche desenvolveu uma das mais incisivas críticas à mentalidade gregária de sua época, crítica que permanece surpreendentemente pertinente nos dias atuais. Em obras como Além do Bem e do Mal e Assim Falou Zaratustra, ele descreve como a sociedade moderna tende a nivelar os indivíduos, suprimindo suas singularidades em favor de uma uniformidade confortável, mas estéril. A voz do rebanho ainda ecoará dentro de ti. E quando disseres, já não tenho a mesma consciência que vós, isso será um lamento e uma dor. Esta passagem de Assim Falou Zaratustra ilustra o preço inicial da separação, a dor de romper com os valores coletivos e convencionais. Para Nietzsche, a moralidade dominante, que ele provocativamente chamava de moralidade de escravos, não surge de uma reflexão profunda ou de uma vontade de poder afirmativa, mas do ressentimento e do medo daqueles que são incapazes de criar seus próprios valores. Em Genealogia da Moral, Nietzsche escava as origens psicológicas desta moralidade de rebanho. Ele argumenta que os valores judaico-cristãos, que glorificam a humildade, a compaixão e a abnegação, surgiram historicamente como uma expressão do ressentimento dos fracos contra os fortes. O que chamamos de bondade é frequentemente apenas a máscara socialmente aceitável da impotência. A primeira etapa para a grandeza, portanto, é o reconhecimento de que os valores da maioria não são necessariamente os mais elevados ou verdadeiros. São, frequentemente, mecanismos de controle e homogeneização, que visam criar indivíduos previsíveis e governáveis, o que Nietzsche chama em A Gaia Ciência de o grande dragão chamado Tu Deves. Nietzsche identifica várias manifestações desta mentalidade de rebanho em sua época: o nacionalismo crescente, que subordina o indivíduo ao Estado-nação, o igualitarismo democrático, que nivela diferenças qualitativas em nome da igualdade quantitativa, o cristianismo institucional, que padroniza a experiência religiosa, o utilitarismo moral, que reduz a ética à matemática da maior felicidade para o maior número. Em A Gaia Ciência, Nietzsche proclama: Deus está morto. Uma metáfora não apenas para o declínio da religião institucional, mas para o colapso dos fundamentos absolutos da moral tradicional. Esta constatação abre espaço para uma reavaliação radical dos valores humanos, mas também impõe uma responsabilidade esmagadora. Sem valores transcendentes ou universais,
cabe ao indivíduo criar seus próprios valores. E aqui começa a necessidade da solidão. Para Nietzsche, o processo de superação dos valores do rebanho e a criação de novos valores exigem distanciamento. A solidão não representa um simples afastamento físico, mas uma separação psicológica e filosófica. Um estado em que podemos examinar criticamente as verdades herdadas e coletivas. Em Humano, Demasiado Humano, sua primeira obra após romper com a influência de Wagner e Schopenhauer, Nietzsche escreve: todo espírito elevado necessita retirar-se da multidão e de suas verdades estabelecidas. É na solidão que crescem as ideias que transformarão o mundo. Esta solidão filosófica manifesta-se de várias formas em sua própria vida. Em 1879, Nietzsche abandonou sua posição acadêmica na Universidade da Basileia e passou anos em quase completo isolamento em Sils Maria, na Suíça, onde concebeu algumas de suas obras mais importantes, incluindo partes de Assim Falou Zaratustra. Suas cartas deste período revelam tanto o sofrimento quanto a fertilidade desta solidão. Em correspondência com seu amigo Peter Gast, ele escreve: minha solidão, que me sufoca como se estivesse no topo de uma alta montanha, em meio a uma atmosfera rarefeita, finalmente se tornou produtiva. Mas por que exatamente a solidão é necessária? Para a grandeza. Nietzsche oferece várias razões interconectadas. Primeiro, o afastamento permite desintoxicar-se das opiniões dominantes, como ele observa em Aurora. Quanto mais nos afastamos do mercado e de suas opiniões, mais nos aproximamos da possibilidade de pensar por nós mesmos. A imersão constante no ruído social torna quase impossível distinguir nossos pensamentos autênticos das ideias que simplesmente absorvemos do ambiente. Nietzsche compara esta desintoxicação a um processo de convalescença, assim como um corpo doente precisa de isolamento e repouso para recuperar a saúde. Um espírito contaminado pelas opiniões do rebanho precisa de solidão para restaurar sua integridade. Segundo, a solidão possibilita o encontro consigo mesmo. Em Ex Homo, sua autobiografia intelectual, Nietzsche relata: tornei-me mestre em estar só e me redescobrir. Este autoconhecimento profundo é impossível no burburinho constante da vida social, onde tendemos a nos definir pelos papéis que desempenhamos para os outros. A solidão força-nos a confrontar a questão: quem sou eu quando não estou sendo observado, julgado ou validado por outros? Este confronto é frequentemente doloroso. Muitos descobrem um vazio onde esperavam encontrar um eu autêntico, mas é precisamente esta descoberta perturbadora que pode iniciar o processo de autocriação genuína. Terceiro, apenas na solidão pode-se suportar o peso das verdades mais difíceis. Na ausência das distrações sociais e dos consolos coletivos, somos forçados a confrontar aspectos da existência que a maioria prefere ignorar. A ausência de sentido inerente à vida, a inevitabilidade da morte, a natureza acidental de nossos valores mais caros. Em O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche afirma: o que não me mata me fortalece. Esta força nasce precisamente da capacidade de enfrentar, na solidão, verdades que destruiriam espíritos mais fracos ou mais dependentes do conforto social. Quarto, a criação de novos valores exige um espaço mental livre de interferências. Como Nietzsche observa em Além do Bem e do Mal, toda a elevação do tipo homem foi, até agora, obra de uma sociedade aristocrática, e assim será sempre, de uma sociedade que acredita em uma longa escala de hierarquias e diferenças, de valor entre um e outro homem. Esta aristocracia espiritual que Nietzsche vislumbra não é baseada em privilégios herdados, mas na capacidade autocultivada de criar valores que transcendem as convenções, capacidade que só pode ser desenvolvida na solitude reflexiva. Em Assim Falou Zaratustra, obra-prima de Nietzsche, encontramos a mais vívida representação da relação entre solidão e grandeza. Zaratustra, o profeta persa que Nietzsche ressuscita como seu porta-voz filosófico, após passar 10 anos em isolamento nas montanhas, desce ao vale para compartilhar sua sabedoria.
O próprio prólogo da obra estabelece imediatamente esta dinâmica. Quando Zaratustra tinha 30 anos, deixou sua pátria e o lago de sua pátria e foi para as montanhas. Ali desfrutou do seu espírito e da sua solidão, e durante 10 anos não se cansou. Mas por fim, seu coração transformou-se. E certa manhã ele se levantou com a aurora, apresentou-se diante do sol e assim lhe falou: Ó grande astro, qual seria a tua felicidade se não tivesses aqueles para os quais brilhas? Este movimento pendular, da solidão contemplativa ao engajamento com o mundo, ilustra um aspecto crucial da filosofia nietzschiana. A solidão não é um fim em si mesma, mas um meio necessário para a transformação e posterior retorno ao mundo. Zaratustra precisa descer como o sol ao entardecer. Para isto vim às profundezas, ó homens, para dar luz mesmo àqueles que habitam na obscuridade. Este ciclo revela uma verdade fundamental. A grandeza autêntica não está em permanecer para sempre isolado, mas em retirar-se para fortalecer-se. E então, retornar para influenciar o mundo com ideias nascidas na solitude. A montanha representa o isolamento necessário para a clareza de visão. O vale representa o mundo social, onde essa visão pode, potencialmente, frutificar. Zaratustra enfrenta incompreensão e rejeição ao retornar, destino comum àqueles que, após a solidão transformadora, voltam com perspectivas que desafiam o status quo. No mercado da cidade, ele é ridicularizado quando fala do Übermensch, além do homem. Seus discursos sobre a morte de Deus e a necessidade de criar novos valores caem em ouvidos surdos. No entanto, esta incompreensão é, paradoxalmente, confirmação da grandeza alcançada. Como Zaratustra reflete após seu fracasso inicial: eles não me entendem, não sou a boca para estes ouvidos. A jornada de Zaratustra prossegue com repetidos ciclos de retraimento e retorno. Após cada desapontamento entre os homens, ele retorna à sua montanha para recuperar forças e obter novas visões. Este padrão está diretamente relacionado com a experiência pessoal de Nietzsche, que alternava períodos de intensa socialização, como sua amizade com Wagner, com períodos de isolamento radical. Em suas jornadas pelas cidades, Zaratustra busca companheiros de criação, não seguidores que o adorariam, mas espíritos independentes capazes de criar seus próprios valores. Como ele diz a seus discípulos: agora vos ordeno que me percais e que vos encontreis, e só quando todos me tiverdes renegado, voltarei para vós. Esta passagem resume perfeitamente a relação nietzschiana entre mestre e discípulo, entre solidão e comunidade. A verdadeira transmissão de sabedoria não consiste em criar dependência, mas em catalisar a independência do outro. Para Nietzsche, a capacidade de estar só é um teste da força interior e da autenticidade. Em Além do Bem e do Mal, ele afirma: a solidão é para o espírito o que a dieta é para o corpo, por vezes uma necessidade, por vezes um luxo, por vezes um castigo, e sempre uma prova. Esta metáfora dietética é reveladora. Assim como a capacidade de jejuar demonstra autodomínio físico, a capacidade de suportar o isolamento demonstra autodomínio espiritual. Quem não consegue suportar a própria companhia, quem necessita constantemente de validação externa e distração, revela uma fraqueza fundamental, a incapacidade de confrontar-se consigo mesmo. Os últimos homens, como Nietzsche os chama depreciativamente, em Assim Falou Zaratustra, buscam apenas conforto e entretenimento, evitando qualquer desconforto profundo. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens, e piscam o olho. Esta felicidade superficial é precisamente o que a solidão nietzschiana desafia. Na ausência de distrações e da constante reafirmação social, somos forçados a confrontar questões fundamentais. Quem sou eu realmente? O que valorizo independentemente das convenções sociais? O que estou disposto a defender mesmo sozinho? Em contraste, o caminho da grandeza exige a capacidade de enfrentar os aspectos mais perturbadores da existência
sem recorrer a consolos metafísicos ou sociais. O amor fati, o amor pelo destino, incluindo seus aspectos mais dolorosos, só pode ser cultivado na solitude reflexiva. Como Nietzsche escreve em Ecce Homo, minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati. Não querer nada diferente, nem para trás, nem para frente, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o necessário, menos ainda ocultá-lo, mas amá-lo. A solidão torna-se assim não apenas um método filosófico, mas um critério de seleção natural para distinguir os espíritos livres daqueles presos às convenções do rebanho. Aqueles incapazes de suportar a solidão são também, na visão nietzschiana, incapazes de grandeza genuína. Em O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche estabelece explicitamente esta conexão. Para viver solitário, é preciso ser um animal ou um deus, diz Aristóteles. Falta o terceiro caso. É preciso ser ambos, um filósofo. Esta combinação paradoxal de animalidade, instinto, força vital, e divindade, capacidade criativa, autodeterminação, é precisamente o que Nietzsche vislumbra no Übermensch, o ser humano que superou as limitações da moralidade convencional e tornou-se criador de seus próprios valores. É crucial distinguir a solidão nietzschiana do isolamento patológico ou da misantropia. Nietzsche não advoga por uma rejeição completa da sociedade, mas por um distanciamento estratégico e temporário que permite o florescimento individual. Em Humano Demasiado Humano, ele esclarece: o pensador não precisa de elogios ou adesão, mas solidão, e essa não como um castigo imposto, mas como uma escolha livre, um estado privilegiado. Esta distinção entre isolamento forçado e solidão escolhida é fundamental. O ermitão que foge da sociedade por medo ou ressentimento não está no caminho nietzschiano da grandeza, está meramente expressando sua incapacidade de enfrentar os desafios da existência social. A solidão nietzschiana é, portanto, uma escolha afirmativa, uma expressão da vontade de poder criativa, e não uma reação ressentida contra a sociedade. Enquanto o isolamento patológico nasce do medo e da fraqueza, a solidão filosófica surge da coragem e da força. Em A Gaia Ciência, Nietzsche descreve o espírito livre como alguém que fez um grande rompimento com convenções sociais e morais, mas adverte: cuidado com odiar, guardar rancor e conspirar contra aquilo que deixamos para trás. O verdadeiro espírito livre supera não apenas as convenções, mas também o ressentimento contra elas. Além disso, como vimos no exemplo de Zaratustra, a solidão nietzschiana é frequentemente cíclica, alternando períodos de retraimento reflexivo com períodos de engajamento produtivo com o mundo. O ideal não é o eremita permanente, mas o indivíduo que sabe quando recuar para a solidão e quando avançar para o mundo. Nietzsche também distingue entre solidão física e solidão espiritual. Em Além do Bem e do Mal, ele observa: é possível estar em completa solidão mesmo no meio de uma multidão. O inverso também é verdadeiro. Pode-se estar fisicamente isolado enquanto permanece espiritualmente dependente das opiniões do rebanho. A verdadeira solidão nietzschiana é, portanto, um estado interno de independência mental, não meramente uma circunstância externa de isolamento físico, como ele escreve em Assim Falou Zaratustra: vai para a tua solidão com tua música, vai com teus lamentos, mas sê justo para comigo, meu sangue é aparentado ao teu. Este apelo à justiça revela outro aspecto crucial. A solidão nietzschiana não implica desprezo pelos outros, mas reconhecimento da distinção fundamental entre dependência social e interdependência livremente escolhida. Se Nietzsche considerava difícil encontrar verdadeira solidão em sua época, o que diria da nossa era hiperconectada? Vivemos em um mundo onde o silêncio e o isolamento tornaram-se quase impossíveis. Notificações constantes, redes sociais e a glorificação da hipervisibilidade criaram uma sociedade onde estar sozinho é frequentemente visto como anormal ou problemático. A frase Fear of Missing Out, FOMO, o medo de ficar de fora, captura perfeitamente o pânico contemporâneo diante da possibilidade de desconexão, mesmo temporária.
Estamos criando uma geração incapaz de suportar a própria companhia sem o ruído constante de estímulos externos e validação social. No entanto, precisamente por causa desta saturação comunicativa, o insight nietzschiano sobre a necessidade da solidão torna-se ainda mais relevante. A cacofonia de opiniões, a pressão por conformidade digital e a exposição constante ao rebanho virtual tornam ainda mais urgente a necessidade de desconexão voluntária para aqueles que buscam pensamento independente. Como Nietzsche profetizou, em Além do Bem e do Mal, em meio ao barulho de nossa civilização moderna, o indivíduo deve criar seus próprios desertos. Esta metáfora do deserto é particularmente potente. O deserto não é apenas um lugar de privação, mas também de clareza e purificação. No deserto, sem as distrações da vegetação exuberante ou das construções humanas, a verdadeira natureza da realidade torna-se evidente. A internet, paradoxalmente, intensificou tanto a conectividade quanto o isolamento. Estamos constantemente conectados digitalmente, mas frequentemente isolados fisicamente, criando uma forma de pseudo-socialidade que combina os aspectos mais problemáticos de ambos os estados sem oferecer os benefícios de nenhum. O doom-scrolling, o hábito de rolar interminavelmente feeds de notícias negativas, exemplifica o que Nietzsche chamaria de uma forma degenerada de solidão, fisicamente isolado, mas mentalmente submergido nas opiniões e emoções do rebanho digital. Contraste. A solidão nietzschiana no contexto digital poderia envolver práticas como períodos deliberados de abstinência, digital criação, de espaços físicos livres de tecnologia, leitura profunda e prolongada de obras complexas, contemplação na natureza, sem mediação tecnológica, práticas criativas que exigem concentração sustentada. Estas práticas não representam uma rejeição ludita da tecnologia, mas um relacionamento mais soberano com ela, usando-a como ferramenta quando apropriado, mas não sendo usado por ela. Como Nietzsche observa em A Vontade de Poder, o essencial em toda ferramenta é que seu mestre permanece seu mestre. A relação entre solidão e grandeza em Nietzsche é bidirecional. A solidão não é apenas um pré-requisito para a grandeza, mas também sua frequente consequência. Aqueles que desenvolvem perspectivas profundamente originais frequentemente descobrem que não podem mais compartilhar plenamente o mundo conceitual da maioria. Em Ecce Homo, Nietzsche reflete sobre sua própria experiência. Minha solidão não deriva de uma rejeição aos homens, mas do fato de que vejo coisas que outros não veem, e devo lidar com questões que para outros são invisíveis. Esta solidão do pioneiro intelectual tem múltiplas dimensões. Primeiro, há a solidão conceitual, a experiência de habitar um espaço mental para o qual não existem ainda mapas compartilhados. Nietzsche frequentemente lamentava que seus conceitos mais caros, como vontade de poder, transvaloração, de todos os valores e eterno retorno, eram mal compreendidos mesmo por seus leitores mais atentos. Em carta a seu amigo Franz Overbeck, ele escreve: Meu Zaratustra, em minha opinião, é o livro mais profundo já escrito em alemão. Para entendê-lo, seria necessário quase ser como eu, estar com um pé além da vida. Segundo, há a solidão emocional, a experiência de sentir de maneira diferente sobre questões fundamentais. Enquanto a maioria reage com horror à ideia do eterno retorno, a hipótese cosmológica existencial de que tudo se repetirá infinitamente, Nietzsche propõe abraçá-la como um teste supremo de afirmação vital. Em A Gaia Ciência, ele imagina um demônio sussurrando ao ouvido: esta vida, como você a vive atualmente, como você a viveu, você terá de viver mais uma vez e inúmeras vezes. Para a maioria, esta seria uma visão infernal. Para Nietzsche, é a possibilidade de redenção suprema através da afirmação total. Terceiro, há a solidão existencial, a experiência de viver de acordo com valores diferentes. O filósofo que rejeita os consolos da religião, da moralidade convencional e do otimismo progressista
enfrenta um vazio existencial que poucos podem compreender. Como Nietzsche observa em Humano Demasiado Humano, quem alcançou em alguma medida a liberdade da razão não pode sentir-se sobre a terra senão como um andarilho. Esta imagem do andarilho, não turista, não vagabundo, não peregrino com destino predefinido, mas explorador sem lar permanente, captura perfeitamente a condição do espírito verdadeiramente livre na filosofia nietzschiana. O próprio Nietzsche experimentou dolorosamente esta solidão. Sua saúde precária, sofria de enxaquecas intensas e problemas digestivos crônicos. Seu fracasso acadêmico abandonou sua cátedra de filologia clássica na Universidade da Basileia. Suas relações fracassadas, sua amizade com Wagner terminou em amarga decepção, e a recepção indiferente de suas obras durante sua vida sã. Tudo isto contribuiu para seu isolamento progressivo. No entanto, é precisamente esta capacidade de suportar a incompreensão e o isolamento que distingue os espíritos livres dos homens do rebanho. Como Nietzsche observa em A Gaia Ciência, o preço da fecundidade é ser rico em contradições internas, contradições que frequentemente nos separam da compreensão comum. A grandeza, na visão nietzschiana, é inseparável da capacidade de carregar este fardo de incompreensão sem ressentimento. Em Ex Homo ele reflete: atacar é em mim prova de benevolência, ocasionalmente de gratidão. Eu honro, eu distingo, ao vincular meu nome ao de uma causa ou pessoa. A favor ou contra não faz diferença para mim. Esta perspectiva para além do ressentimento, esta capacidade de transformar mesmo a rejeição e a solidão em estímulos para maior criatividade, é talvez o aspecto mais sublime e difícil da filosofia nietzschiana da grandeza. É impossível discutir a relação entre solidão e grandeza em Nietzsche sem abordar o fim trágico de sua vida consciente. Em janeiro de 1889, em Turim, Nietzsche sofreu um colapso mental, do qual nunca se recuperou, passando os últimos 11 anos de sua vida em estado de demência, cuidado primeiro por sua mãe e depois por sua irmã Elizabeth. Embora as causas exatas de seu colapso sejam disputadas, teorias variam desde sífilis terciária até demência frontotemporal. É inegável que seus anos de isolamento intenso contribuíram para sua fragilização psicológica. Seu amigo Franz Overbeck, que o resgatou após o colapso, descreveu-o como completamente isolado, sem um único amigo genuíno. Este destino levanta uma questão crucial. Existe um limite para a solidão produtiva? Pode a separação do rebanho, necessária para a independência intelectual, tornar-se patológica quando levada ao extremo? O próprio Nietzsche parece ter reconhecido este perigo. Em Humano Demasiado Humano, ele adverte: quem se isola por tempo demasiado e se entrega a grandes projetos torna-se mais suscetível a estados morbidamente extremos. Esta admissão revela um aspecto frequentemente negligenciado da filosofia nietzschiana: seu reconhecimento das necessidades biológicas e psicológicas fundamentais do ser humano. Enquanto sua crítica à moralidade gregária é implacável, ele nunca nega a natureza social do humano. Em A Gaia Ciência, ele observa: não há, estritamente falando, uma ciência não egoísta, nem mesmo um conhecimento desinteressado. Ambos são apenas sublimações sutis. Até mesmo a busca aparentemente pura pelo conhecimento está enraizada nas necessidades biológicas e psicológicas do organismo humano. A solidão nietzschiana ideal não é, portanto, a negação completa da socialidade humana, mas sua transformação e refinamento. O Übermensch não é um eremita permanente, mas alguém capaz de movimentos estratégicos entre solidão e comunidade, entre distanciamento crítico e engajamento construtivo. Esta tensão dinâmica é capturada na metáfora da corda sobre o abismo em Assim Falou Zaratustra. O homem é uma corda, atada entre o animal e o além do homem, uma corda sobre um abismo. A grandeza humana reside precisamente nesta navegação perigosa entre extremos. Nem completamente submergido no rebanho, nem completamente isolado em uma torre de marfim, nem completamente definido por convenções sociais, nem completamente
desconectado das necessidades biológicas e psicológicas fundamentais. Considerar o fim trágico de Nietzsche não diminui a validade de sua filosofia da solidão, mas adiciona uma nota de precaução. Mesmo o isolamento mais produtivo deve encontrar seu contraponto dialético no engajamento social, sob pena de tornar-se autodestrutivo. Ao longo desta jornada pelo pensamento nietzschiano, exploramos a profunda conexão entre solidão e grandeza. Vimos como o afastamento temporário da sociedade, longe de representar uma fuga, constitui uma necessidade para aqueles que aspiram transcender os limites do pensamento convencional. A solidão nietzschiana não é um fim em si mesma, mas um laboratório existencial onde novos valores podem ser forjados, onde o espírito pode libertar-se das correntes da opinião comum e onde o além do homem pode ser vislumbrado como possibilidade futura da humanidade. Nas palavras de Zaratustra, é preciso ainda ter caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante, e esse caos criativo raramente floresce no ruído constante da conformidade social. Revisitamos a crítica de Nietzsche à mentalidade de rebanho e sua análise psicológica das origens do conformismo moral. Exploramos como a solidão funciona como método filosófico, permitindo o distanciamento necessário para a reavaliação crítica dos valores herdados. Através da metáfora de Zaratustra, o solitário das montanhas que desce periodicamente ao vale, compreendemos que a grandeza autêntica não está nem na completa integração social, nem no completo isolamento, mas no movimento rítmico entre estes polos. Distinguimos a solidão filosófica do isolamento patológico, reconhecendo que Nietzsche não advogava pela rejeição completa da sociedade, mas por um distanciamento estratégico e transformador. Vimos como esta distinção é especialmente relevante em nossa era digital, onde estamos simultaneamente hiperconectados e profundamente solitários. Analisamos também o preço existencial da grandeza. A solidão que resulta não apenas da busca deliberada por isolamento, mas da inevitável separação que ocorre quando alguém desenvolve perspectivas que transcendem as convenções. Como Nietzsche experimentou em sua própria vida, aquele que vê mais longe frequentemente caminha mais sozinho. Por fim, confrontamos a tensão fundamental na filosofia nietzschiana da solidão, reconhecendo tanto sua necessidade para o desenvolvimento espiritual, quanto seus perigos potenciais quando levada ao extremo. O fim trágico de Nietzsche nos lembra que mesmo a solidão mais produtiva deve encontrar seu equilíbrio dialético no engajamento com o mundo. Em nossa era de conectividade constante e validação social incessante, a mensagem de Nietzsche ressoa com urgência renovada. Talvez precisemos mais do que nunca desses espaços de solidão contemplativa, desses momentos de desconexão voluntária que permitem o desenvolvimento de perspectivas verdadeiramente originais. Como nos lembra Zaratustra, a verdadeira grandeza está em ter a coragem de separar-se temporariamente do rebanho, suportar o silêncio revelador da própria companhia e retornar ao mundo não como seguidor, mas como criador, não como eco, mas como voz. O caminho nietzschiano não é para todos e nem deveria ser. Como ele mesmo escreve em Além do Bem e do Mal, viver sozinho requer uma mente forte ou uma mente fraca, ambas por motivos diferentes. A solidão pode ser tanto uma fuga quanto um confronto, tanto uma rendição quanto uma superação. Para aqueles que buscam grandeza autêntica, que aspiram superar os limites do pensamento convencional e criar valores genuinamente novos, a lição de Nietzsche permanece clara e desafiadora. O caminho para as alturas passa necessariamente pela solidão, não como estado permanente, mas como estação necessária em uma jornada maior. Fica o convite para a reflexão. Quais são os desertos que você tem criado em sua própria vida? Quais são os momentos de solitude que permitem o florescimento do seu pensamento mais profundo e original? Em que medida você tem coragem de separar-se temporariamente do conforto do rebanho para buscar suas próprias verdades? Como Nietzsche nos ensinou, às vezes precisamos perder o mundo para encontrar a nós mesmos, e, paradoxalmente,
É apenas encontrando verdadeiramente a nós mesmos que podemos oferecer algo de valor duradouro ao mundo. Na era das redes sociais, dos algoritmos que reforçam nossas bolhas ideológicas e da pressão constante por visibilidade e conformidade, talvez o ato mais revolucionário seja precisamente este: desligar, desconectar, recolher-se à própria interioridade para emergir, posteriormente, não como reflexo das expectativas alheias, mas como encarnação autêntica de possibilidades inexploradas do espírito humano. A solidão nietzschiana nos convida a um tipo especial de coragem, não a coragem do herói que enfrenta perigos externos, mas a coragem do explorador que se aventura nas profundezas de si mesmo sem mapas prévios, sem garantias, sem a validação constante do olhar alheio. Como Nietzsche escreve em A Gaia Ciência, o segredo para colher a maior fecundidade e o maior gozo da existência é viver perigosamente. Poucos riscos são mais profundos, mais transformadores e mais necessários para a verdadeira grandeza do que o risco da solidão autêntica.